Mais uma vez, bem-vindo ao nosso canal de vídeo. Sou Christophe Cadoret, formador e coach em Management e Comunicação e responsável para a Academia Business Partner. Hoje, estamos num espaço um pouco particular. Estamos no gabinete do Sr. Rui Romano. E se eu escolhi realizar este vídeo aqui, neste espaço, é porque este local é muito inspirador para mim. Temos aqui ao meu lado a história dos cabeleireiros desde 1945. O Sr. Rui Romano acabou por criar um espaço onde está guardado e referenciado toda a história dos cabeleireiros dos últimos anos. Um sítio onde muitos profissionais foram os chatores da profissão e acabaram por gravar os seus nomes nestas revistas. Acho que não existe dois sítios como este e com tanta informação. Aqui temos a verdadeira Bíblia dos cabeleireiros e o nosso objetivo em conjunto é dar continuidade a esta história que está aqui. Por esta razão, hoje quero falar das decisões que tomamos na nossa vida. As decisões que acabam por influenciar o nosso futuro. Hoje estamos a viver a vida que acabamos por criar através das decisões tomadas alguns meses ou anos atrás. As decisões tomadas no passado são os resultados da nossa vida de hoje. Na maioria das vezes, somos responsáveis pela merda como da magia que podemos criar na nossa vida. E hoje, o nosso objetivo é tomar as decisões que vão permitir ter um futuro melhor. Um futuro de sonho. Um futuro relacionado com os seus desejos. O sucesso é uma questão de decisão. Para obter novos resultados, tem que ser uma nova pessoa com atitude diferente. Para ser uma nova pessoa, tem que criar e viver novas experiências. É uma decisão. Se quer ter resultado, tem que definir uma primeira ação. Cada dia é uma nova oportunidade para criar algo diferente. A chave é encontrar a ação à sua medida para realizar agora. Se cada dia procura realizar algo e ação diferente, confie, a sua vida vai mudar e vai ser mais positiva. Há algo que é certo. Se não faz nada para mudar, não vai acontecer nada. Não pode esperar resultados diferentes se cada dia faz sempre a mesma coisa. Se quer desenvolver o seu negócio, a sua facturação, o seu relacionamento com qualquer pessoa, sem novas ações, não vai acontecer nada. Se quer ganhar mais, sem novas ações, também não vai acontecer nada. Tem que passar a ação. Se não passar a ação, já está a falhar. Decidir é tomar a decisão de ser corajoso. Tem que ser ator da sua vida. Se quer recolher, tem que sonhar. Tem que pensar nos seus objetivos. Os seus objetivos pessoais, apenas garantem, faz toda a diferença. Por isso, às vezes, é importante alterar a qualidade das suas perguntas. Vamos responder honestamente a seguinte pergunta. E se quiser, pode meter o vídeo em pause, de forma a responder a cada uma delas. O que é importante para si? Mas realmente importante. E porquê? Porquê é importante? É importante poder responder pelo menos 5 vezes ao porquê, por ter a certeza que o que é importante para si é realmente importante. Será que cada dia aplique tudo o que sabe? Será que cada dia aplique o que já aprendeu na vida ou em formação? Como é que seria a sua vida se tiver 100% de confiança em si? Como é que seria a sua vida se tivesse a certeza de não fracassar? Qual é o preço a pagar no futuro se não passar a ação já, hoje, agora? O que é que pode fazer hoje para obter mais resultado amanhã? Questione-se. Tem que ter consciência que é responsável pelo que está a criar na sua vida. É responsável pela magia que pode criar na sua vida. E a única forma de falhar é abandonar antes de ter iniciado ou de ter conseguido. Você é um homem ou uma mulher que tem o poder de conseguir. Na última vez falei do seu potencial. Agora é a altura de libertar. É a altura de tomar uma decisão. É a altura de passar a ação. Não se esqueça que uma grande maratona tem que começar com um primeiro passo. Na sua vida é igual. A sua vida é uma maratona onde terá que tomar nova ação cada dia por conseguir atingir os seus objetivos e os seus sonhos. Hoje, gostaria que tomasse uma decisão. A decisão de realizar uma ação diferente e que seja aplicada cada dia. Uma ação que permite ter mais felicidade no seu dia a dia. Uma ação que permite ultrapassar-se. Uma ação que permite avançar. Porque não podemos queixar-nos se não passamos a ação. E gostaria de ler nos comentários as ações que vão realizar. Que escreve nos comentários uma ação como se fosse um compromisso. As pessoas que já passaram algum tempo comigo em formação conhecem muito bem a força e o poder do compromisso. Se gostou deste vídeo, não hesite em partilhar e aplicar as dicas.
Se este vídeo tem efeito positivo em si. Imagino que Soli se passasse meio dia, dia ou mais comigo a receber ferramenta para evoluir. Mas atenção, se participar nos meus workshops, eu gosto de seguir e acompanhar os participantes. Gosto de ver resultados. Terá que agir e passar a ação, porque o meu objetivo é ver feliz e realizado. Obrigado, até breve, bye bye.